A paz, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para contar uma história muito especial para vocês, que é a história da Páscoa. Muito bem, a história da Páscoa. E o que é Páscoa, Davi? Jesus. Jesus, esse mês nós comemoramos a Páscoa. Mas a história que nós vamos contar para vocês hoje está em Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a primeira Páscoa. Qual é a história que conta sobre a primeira Páscoa? Moisés. A história de Moisés. Como assim? A história de Moisés nos fala da primeira Páscoa. Isso mesmo. Lembra do povo de Israel que vivia escravizado lá no Egito? O povo sofreu muito nas mãos do faraó. E o povo já estava tão triste, porque apanhava, passava necessidade, fome, que eles começaram a orar, a clamar a Deus, pedindo para Deus que Deus olhasse por eles. E foi aí que Deus escolheu um libertador, que foi o Moisés. Deus chamou Moisés, mandou que ele fosse lá, juntamente com seu irmão Arão, falar com o faraó. Todas as vezes que ele ia para falar com o faraó, Deus anunciava uma praga. Foram 10 pragas. Deus anunciou primeiro 9, que foi o rio do sangue, as rãs. Olha só, calma aí. Primeiro foi o rio de sangue, as águas transformaram-se em sangue. Os piolhos, ai, já pensou piolho? Todo mundo com piolho. Rãs, apareceu um monte de rã e começou a invadir as casas, aquele monte de sapo, rã. Meu Deus do céu, o que mais, Davi? Gafanhotos. Granizo que começou a cair do céu. As trevas, ficou tudo escuro. O rebanho que morreu também. Todo o rebanho do reino morreu. Qual mais? Gafanhotos. Foram 9 pragas aconteceram, 9 coisas que Deus mandou para que Faraó libertasse o povo, mas o Faraó dizia todas as vezes assim: não. E aí Deus mandou a 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. Isso mesmo. Em todas as pragas, Deus guardou o seu povo. Então as pragas, elas atingiam somente o povo do Egito, os egípcios. O seu povo, o povo israelita, ficava lá protegido. Na 10ª praga que Deus anunciou, que foi a morte dos primogênitos, Deus faz um combinado, sabia? Você sabia qual foi o combinado? O combinado foi que as pessoas comessem o jantar dos cordeiros, das ervas amargas e pintassem as portas de vermelho. Isso mesmo, olha só. Na 10ª praga, Deus pede para que o povo pegue um cordeiro. Olha só, um cordeiro lindo. Segura aí, Davi, o meu cordeiro. Um cordeiro que não tivesse mancha, que não tivesse machucado. Tinha que ser um cordeiro novo. E aí eles tinham que pegar esse cordeiro, preparar um jantar com a carne. A sua carne tinha que ser assada, não podia ser cozida ou feita de outra forma, tinha que ser assada. Todas as partes do cordeiro. Tinha que ser servido nesse jantar juntamente com pães asmos. É aquele pão que não cresce, que não tem fermento. E ervas amargas. A família tinha que se reunir para comer aquela carne. O sangue do animal, do bichinho, tinha que ser passado nas portas, ao redor das portas, nos umbrais. Se a família fosse pequena e sobrasse, tinha que juntar com uma família vizinha. E se mesmo assim sobrasse, tinha que queimar. O que aconteceria naquela noite?
o anjo da morte passaria, e as portas que estivessem com o sangue do cordeiro, aquela casa, aquela família, o primogênito, o primeiro filho, seria protegido. E foi assim que aconteceu. Moisés anunciou essa praga para o faraó. Faraó não acreditou, disse que não, o povo não vai sair daqui, não vou libertar o povo de Israel, não vou deixar que o povo vá embora. E aí aconteceu. O povo de Israel se preparou, cada família pegou um cordeiro, passou o sangue nos umbrais, preparou o cordeiro da forma que Deus havia ordenado e se reuniram, se prepararam, já ficaram com as sandálias nos pés, já arrumaram as suas coisas, porque eles sabiam que Deus já havia anunciado que após aquela noite eles iriam embora. E assim aconteceu. O anjo da morte passou e as casas que não tinham o sangue, os primogênitos morreram, inclusive o filho do faraó morreu. Foi um grande choro naquela noite. Todas as famílias sofreram, inclusive a família do faraó. E aí, o que aconteceu? O faraó permitiu que o povo fosse embora. Ele disse: vai, Moisés, pega o seu povo e vai embora. E o povo foi liberto. A Bíblia conta que o povo ainda recebeu ouro, recebeu presentes do povo do Egito para poder ir embora. E eles foram embora para o deserto em rumo à cidade de Canaã, onde Deus havia preparado para eles. Ali já segue uma outra história. Mas essa foi a primeira Páscoa, esse jantar foi a primeira Páscoa. Páscoa significa a saída do povo do Egito, né? A passagem do anjo. Foi quando o povo foi liberto das garras, das mãos do faraó. Então o povo conseguiu ser liberto. E lá em João 1:29 diz assim, olha só, João 1:29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Jesus não tinha mancha, ele não tinha pecado. Ele era inocente e ele veio para dar a vida por nós. O sangue de Jesus nos libertou das garras de Satanás, do pecado. Nós éramos escravos do pecado. E por Jesus ter dado a vida dele por nós, hoje nós temos vida. Assim como o povo foi liberto das garras de Faraó, nós fomos libertos das mãos, das garras de Satanás. Jesus foi o nosso Cordeiro que deu a vida por nós. E esse mês nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Não só hoje, mas nas próximas sextas-feiras nós vamos falar isso não só no nosso canal, mas também lá na igreja. Então você é o nosso convidado a estar nos cultos lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Paulo II, 806, Jardim Santa Teresa, em Imbu, para aprender um pouquinho mais sobre a Páscoa, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.